chega um instante na nossa trajetória em que nos deparamos com uma realidade que a maioria prefere evitar. Muitas vezes, só quando nos tornamos lembrança é que alguém compreende o quanto éramos importantes. O imperador filósofo Marco Aurélio deixou claro que a melhor forma de responder a quem nos fere não é imitando sua conduta. Porém, existe algo ainda mais impactante: usar o seu distanciamento como uma lição profunda para aqueles que optaram por se afastar. Nosso reflexo natural diante do abandono é buscar a pessoa, suplicar ou provar nosso mérito. Contudo, os sábios do estoicismo descobriram uma alternativa diferente. Eles reconheceram que há um poder silencioso, mais intenso do que qualquer pedido desesperado. A força daqueles que se afastam, mantendo sua dignidade e evoluem discretamente. Sêneca registrou que cada recomeço nasce do término de algo anterior. Esse princípio se aplica perfeitamente quando utilizamos a sabedoria antiga para fazer nossa falta ser percebida. Não estamos falando de estratégias manipuladoras, mas sim de uma mudança autêntica que torna nossa ausência mais significativa do que nossa presença jamais foi. Primeira lição: o domínio estoico do desapego. O pensamento estoico nos mostra que a verdadeira independência surge quando deixamos de depender da validação alheia e encontramos nossa solidez interna. Epicteto, que vivenciou a escravidão, percebeu que mesmo com o corpo aprisionado, sua mente permanecia soberana ao decidir não se deixar afetar pelas atitudes dos outros. Esta é a primeira orientação para quem busca fazer sua ausência ter impacto. Cultivar um desapego verdadeiro, que não se confunda com frieza calculista, mas que seja uma paz interior profunda, nascida do conhecimento de si mesmo. Quando somos deixados, nossa reação instintiva é demonstrar sofrimento abertamente, chorar publicamente e enviar mensagens angustiadas. Porém, aqueles que compreendem a filosofia estoica sabem que tal reação apenas valida para o outro que seu domínio sobre nós continua intacto. Não se trata de fingimento ou de orgulho disfarçado. Trata-se de compreender profundamente que nosso valor não está vinculado à aprovação externa. Marco Aurélio registrou em suas reflexões que temos domínio sobre nossa mente, não sobre as circunstâncias externas. Reconhecer isso nos fortalece. Aplicar esse ensinamento significa aceitar nossa incapacidade de controlar se alguém fica ou vai, mas reconhecer que temos total autonomia sobre nossa resposta a essa decisão. Quem desenvolve esse desapego estoico não nega a dor, mas a processa internamente, sem transformá-la em demonstração pública. Essa pessoa entende que exibir desespero apenas infla o ego de quem partiu, confirmando que ainda mantém influência emocional sobre sua vida. O estoico opta pelo silêncio não por soberba, mas por discernimento, sabendo que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada, tentando convencer alguém sobre seu valor. Esse desapego se materializa de maneiras concretas. Não responder mensagens de imediato, não perseguir a pessoa pelas redes sociais, não investigar sua vida através de conhecidos em comum. Mais importante ainda, não demonstrar nenhuma reação emocional quando o nome dessa pessoa surge em conversas ou quando há encontros ocasionais. Sêneca nos lembra que para o sábio nada é inesperado, e isso abrange o comportamento instável daqueles que não souberam reconhecer nosso valor. O estoico se prepara mentalmente para a possibilidade de perdas, não por pessimismo, mas por realismo. Ele compreende que tudo é passageiro e que apegar-se excessivamente a pessoas ou circunstâncias gera sofrimento desnecessário. O poder desse desapego reside em romper o roteiro emocional que a outra pessoa esperava. Quem se distancia geralmente antecipa uma reação específica: sofrimento, perseguição, tentativas de reaproximação.
Quando, ao contrário, encontra serenidade e indiferença, toda a dinâmica se transforma. A pessoa que partiu perde a capacidade de prever seu comportamento e não sabe mais o que você sente em relação a ela. Essa imprevisibilidade gera desconforto, pois elimina a sensação de controle que ela acreditava ter sobre suas emoções. É nesse momento que a dúvida começa a se instalar. Será que realmente não se importa? Será que superou tão rapidamente? Praticar esse desapego estoico exige disciplina contínua e autoconhecimento permanente. É necessário observar os próprios pensamentos sem julgá-los, perceber quando a mente tenta construir histórias dramáticas ou fantasiar reconciliações. O estoico desenvolve a habilidade de ver esses pensamentos como nuvens passageiras no céu, presentes, mas não permanentes, visíveis, mas não controladoras de seu estado emocional. Ele aprende a diferenciar entre sentir a falta de alguém e permitir que essa falta defina seu valor pessoal. Essa diferenciação é crucial, pois permite processar as emoções naturais do luto sem se tornar prisioneiro delas. Segunda lição: o afastamento consciente como proteção. Os grandes estrategistas estoicos compreendiam que nem toda disputa precisa ser enfrentada diretamente. Algumas vezes, a conquista mais expressiva vem da recusa em participar de um embate que não está alinhado com nossos valores mais elevados. Marco Aurélio, ao comandar as legiões romanas, sabia que o recuo estratégico frequentemente preservava mais vidas e recursos do que o confronto frontal. Da mesma maneira, quando alguém decide se distanciar de nós, nossa primeira reação deve ser o afastamento digno, não a perseguição angustiada. Esse afastamento não representa fuga por medo ou fraqueza, mas um ato consciente de autopreservação que protege nossa energia vital e nosso crescimento pessoal. O estoico compreende que gastar tempo tentando convencer alguém de nosso valor é uma forma de autoagressão. Sêneca nos ensinou que é mais fácil eliminar coisas prejudiciais do que tentar controlá-las. Isso se aplica diretamente a situações onde nossa presença não é valorizada. O afastamento estratégico significa reconhecer quando um ambiente emocional se tornou nocivo para nosso desenvolvimento e ter a sabedoria de nos distanciarmos antes que cause danos permanentes à nossa paz interior. Não se trata de um abandono impulsivo, mas de uma decisão ponderada, baseada na percepção clara de que nossa energia está sendo mal investida. O estoico não se afasta por orgulho machucado, mas por amor próprio consciente. Ele entende que sua presença é um presente que deve ser oferecido apenas a quem tem capacidade de valorizá-lo genuinamente. Esse afastamento se manifesta inicialmente no plano físico. Deixar de frequentar os mesmos locais, evitar situações onde encontros casuais sejam prováveis, criar uma distância geográfica que permita o processo de cura interior. Porém, mais importante é o afastamento emocional. Parar de investir energia mental em cenários hipotéticos de reconciliação. Deixar de analisar cada palavra ou gesto da pessoa que partiu. Cessar a busca constante por sinais de que ela possa estar arrependida. Marco Aurélio nos lembra que concentrar-se no presente é a chave para a tranquilidade, o que significa direcionar nossa atenção ao que podemos construir hoje, não ao que perdemos ontem. A beleza do afastamento estratégico está no fato de que ele cria um vazio onde antes havia presença constante. Esse vazio não é negativo, é criativo. É o espaço necessário para que a outra pessoa processe verdadeiramente o que perdeu. Quando estamos sempre disponíveis, sempre tentando reconquistar, sempre demonstrando que nossa vida gira em torno da aprovação alheia, nossa presença perde valor. Tornamo-nos previsíveis, seguros, considerados garantidos. Mas quando nos afastamos com dignidade, criamos escassez, onde antes havia abundância.
A psicologia humana valoriza naturalmente aquilo que é raro, e nossa ausência repentina transforma nossa presença em algo precioso na memória de quem ficou para trás. O processo de afastamento estratégico também envolve uma redefinição completa de nossas prioridades e objetivos de vida. Em vez de gastar energia tentando recuperar o que foi perdido, o estoico redireciona essa mesma energia para projetos que contribuam genuinamente para seu desenvolvimento pessoal. Isso pode significar retomar estudos abandonados, investir em novas habilidades profissionais, cultivar amizades que foram negligenciadas ou simplesmente dedicar mais tempo ao autoconhecimento através da meditação e reflexão filosófica. Epicteto nos ensina que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo, e o afastamento estratégico é um exercício prático dessa liberdade interior. O impacto desse afastamento na pessoa que nos deixou é gradual, mas inevitável. Inicialmente, ela pode sentir alívio por não ter que lidar com nossa pressão emocional, mas com o tempo, a ausência de nossa presença constante começa a criar um eco vazio em sua vida. Os espaços que ocupávamos, as rotinas que compartilhávamos, as pequenas atenções que oferecíamos, tudo isso se torna palpável através de sua falta. É quando ela começa a perceber que nossa presença não era apenas companhia, era suporte, energia, alegria. E agora, tudo isso simplesmente não existe mais. Não porque estamos tentando puni-la, mas porque escolhemos investir nossa energia em lugares onde ela é verdadeiramente apreciada. Terceira lição: o desenvolvimento silencioso da excelência. Epicteto nos ensinou uma verdade que poucos têm coragem de aplicar. Primeiro seja, depois pareça. Essa lição é fundamental quando queremos que nossa ausência seja verdadeiramente sentida. Não basta simplesmente desaparecer fisicamente da vida de alguém. É preciso usar esse tempo de ausência para nos tornarmos uma versão genuinamente melhor de nós mesmos. O estoico compreende que a verdadeira transformação acontece no silêncio, longe dos olhares curiosos e das expectativas alheias. É no laboratório secreto de nossa intimidade que forjamos o caráter que um dia fará toda a diferença no mundo. Sêneca escrevia suas cartas a Lucílio não para impressionar os contemporâneos, mas para estabelecer um diálogo profundo consigo mesmo sobre como viver uma vida virtuosa. Esse mesmo princípio se aplica ao nosso crescimento pessoal. Devemos investir em nossa excelência não para provar algo a quem nos abandonou, mas porque nossa alma merece a melhor versão que podemos oferecer a ela. Marco Aurélio passava horas escrevendo reflexões pessoais que nunca pretendeu publicar, desenvolvendo sua sabedoria interior longe das pressões da corte imperial. Da mesma forma, nosso período de ausência deve ser usado como um tempo sagrado de desenvolvimento pessoal. Isso significa ler livros que expandam nossa visão de mundo, aprender habilidades que sempre adiamos, cuidar do corpo como templo da alma, cultivar relacionamentos que nutrem nosso crescimento. O estoico não se desenvolve para impressionar outros, mas porque entende que o desperdício de potencial humano é uma forma de ingratidão cósmica. Cada dia que passamos sem buscar nossa excelência é um dia roubado de nosso propósito maior na vida. O poder transformador dessa abordagem está no fato de que mudanças genuínas são impossíveis de fingir. Quando alguém realmente se desenvolve, isso se reflete em sua postura, na clareza de suas palavras, na segurança de seus movimentos, na profundidade de suas conversações. Não é algo que pode ser imitado ou representado. É o resultado natural de um trabalho interno consistente. Pessoas ao nosso redor começam a notar que algo fundamental mudou, mesmo que não consigam identificar exatamente o quê.
Comentários espontâneos sobre nossa aparência, nossa energia, nossa presença começam a surgir naturalmente. E essas observações inevitavelmente chegam aos ouvidos de quem nos deixou através da rede natural de relacionamentos sociais. A excelência pessoal cultivada em silêncio cria uma aura de mistério ao nosso redor. As pessoas ficam curiosas sobre o que estamos fazendo, como conseguimos essa mudança, que segredos descobrimos. Sêneca dizia que cada pessoa vale tanto quanto conseguiu de si mesma. E quando conseguimos genuinamente mais de nós mesmos, isso se torna visível de forma sutil, mas impactante. A pessoa que nos abandonou começa a ouvir comentários sobre nossa transformação através de terceiros. Ele está diferente, ela parece mais confiante, tem algo especial nele agora. Essas observações plantam sementes de curiosidade e, eventualmente, de arrependimento. O desenvolvimento da excelência pessoal também inclui o cultivo de nossas virtudes estoicas fundamentais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Sabedoria na forma como processamos a experiência de abandono, extraindo lições valiosas em vez de nos vitimizarmos. Justiça ao tratarmos quem nos deixou com respeito, sem buscar retaliação ou tentar causar dor propositalmente. Coragem para encarar a solitude e utilizar esse período para um autoconhecimento profundo. Temperança ao não nos rendermos a vícios ou comportamentos autodestrutivos como mecanismo de enfrentamento da dor. Cada uma dessas virtudes, quando desenvolvida autenticamente, torna-se visível em nossa forma de conduzir a vida, criando uma presença magnética difícil de ignorar. Esse processo de desenvolvimento silencioso da excelência não é rápido nem fácil. Requer disciplina diária, paciência com nossas próprias imperfeições e persistência diante dos momentos de desânimo. Mas é justamente essa dificuldade que torna os resultados tão poderosos. Transformações fáceis são superficiais e temporárias. Mudanças que exigem sacrifício e dedicação se tornam parte permanente de quem somos. Marco Aurélio nos lembra que a qualidade não é um ato isolado, mas um hábito, e é através da repetição constante de escolhas elevadas que construímos uma personalidade verdadeiramente atrativa. Quando a pessoa que nos abandonou eventualmente nos reencontra, não encontra a mesma pessoa que deixou para trás. Encontra alguém que cresceu, que se aprofundou, que desenvolveu camadas de complexidade e interesse que antes não existiam. Quarto princípio: a arte de se tornar raro e valioso. Aristóteles observou que valorizamos mais aquilo que é difícil de obter, e os filósofos estoicos aplicaram essa compreensão ao desenvolvimento do caráter pessoal. A raridade genuína não é criada através de jogos psicológicos ou manipulações emocionais, mas surge naturalmente quando nos tornamos pessoas verdadeiramente seletivas sobre onde investimos nosso tempo, energia e atenção. Epicteto, mesmo sendo escravo, compreendeu que podia controlar sua disponibilidade mental e emocional, escolhendo cuidadosamente a quem oferecia seus pensamentos mais profundos e sua presença mais autêntica. Essa seletividade consciente é o que transforma uma pessoa comum em alguém cuja atenção e companhia são genuinamente valiosas. Quando paramos de estar disponíveis para qualquer um, a qualquer momento, por qualquer razão, nossa presença automaticamente se torna mais preciosa. O processo de se tornar raro começa com uma avaliação honesta de como temos distribuído nossa energia vital. Quantas horas por dia dedicamos a conversas superficiais? Quantas vezes respondemos mensagens por puro hábito social? Quantas situações aceitamos por medo de desagradar outros? O estoico aprende a valorizar seu tempo como o recurso mais precioso que possui,
porque compreende que tempo desperdiçado é vida desperdiçada. Sêneca escreveu extensivamente sobre a brevidade da vida e a importância de cada momento, não por ansiedade, mas por reverência. Quando começamos a tratar nosso tempo como sagrado, automaticamente nos tornamos mais seletivos sobre como o compartilhamos. Essa raridade se manifesta de formas práticas. Não responder a todas as mensagens imediatamente, escolher cuidadosamente os eventos sociais que frequentamos, ser honesto sobre nossos limites e necessidades, dizer não sem se desculpar excessivamente. Mais profundamente, significa desenvolver uma vida interior tão rica e satisfatória que a solidão se torna preferível à companhia superficial. Marco Aurélio passava horas em contemplação solitária, não por aversão às pessoas, mas porque havia descoberto que o diálogo interno bem conduzido era mais nutritivo que muitas conversações sociais vazias. Quando desenvolvemos essa capacidade de desfrutar nossa própria companhia, automaticamente nos tornamos menos necessitados da aprovação constante de outros. O impacto dessa raridade genuína é sutil, mas poderoso. As pessoas ao nosso redor começam a perceber que nossa atenção não pode mais ser dada como certa. Precisam realmente merecer nosso tempo através da qualidade do que oferecem em troca. Conversações significativas, experiências enriquecedoras, conexões autênticas. Essa mudança afeta especialmente a pessoa que nos abandonou, porque ela havia se acostumado a ter acesso fácil e constante à nossa energia. Subitamente, descobrir que não somos mais facilmente acessíveis cria uma forma particular de desconforto. Ela pode tentar nos contatar e descobrir que não respondemos com a urgência de antes. Pode tentar nos encontrar e perceber que nossos horários estão ocupados com atividades e pessoas que ela não conhece. A raridade autêntica também está relacionada ao desenvolvimento de padrões mais elevados para nossas relações. Em vez de aceitar qualquer tipo de tratamento por medo da solidão, começamos a exigir reciprocidade, respeito e investimento emocional genuíno. Epicteto nos ensina que ninguém pode nos machucar sem nossa permissão e que parte dessa proteção vem de estabelecer claramente que tipo de comportamento estamos dispostos a aceitar de outros. Quando elevamos nossos padrões relacionais, automaticamente filtramos pessoas que não estão dispostas a se esforçar para atendê-los. Isso pode inicialmente reduzir o número de pessoas ao nosso redor, mas melhora dramaticamente a qualidade dessas conexões. O aspecto mais poderoso de se tornar genuinamente raro é que isso cria uma mudança na dinâmica de poder de todos os nossos relacionamentos. Em vez de sermos nós que perseguimos, convencemos e tentamos agradar, passamos a ser procurados, valorizados e cortejados. Essa inversão não acontece por manipulação, mas como consequência natural de termos desenvolvido algo verdadeiramente valioso para oferecer. Uma presença centrada, uma mente cultivada, uma personalidade complexa e interessante. A pessoa que nos abandonou eventualmente percebe que perdeu não apenas nossa companhia, mas acesso a uma versão melhorada de quem éramos quando ela nos conheceu. E agora, essa nova versão não está mais disponível para ela com a facilidade de antes. Quinta sabedoria: o poder transformador da autodisciplina estoica. Sêneca escreveu que todo novo começo surge do fim de outro começo, e não há verdade mais aplicável ao momento em que alguém nos abandona. Esse fim aparente pode se tornar o catalisador para o desenvolvimento de uma disciplina pessoal que transformará fundamentalmente quem somos. Os estoicos compreendiam que a disciplina não é punição auto-infligida, mas o caminho mais direto para a liberdade genuína.
Quando disciplinamos nossos pensamentos, emoções, hábitos e reações, deixamos de ser escravos de nossas circunstâncias e nos tornamos arquitetos conscientes de nossa própria experiência. Marco Aurélio desenvolveu sua disciplina imperial não apenas para governar Roma, mas primeiro para governar a si mesmo. Da mesma forma, o período após um abandono emocional deve ser usado como um campo de treinamento para o desenvolvimento de uma autodisciplina que nos tornará inquebráveis. A disciplina estoica começa com o controle dos pensamentos. Epicteto nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre os eventos. Isso significa que podemos escolher como interpretar a experiência de abandono, como uma tragédia que nos define ou como uma oportunidade de crescimento que nos fortalece. A mente indisciplinada fica ruminando cenários de vitimização, fantasiando vingança ou criando narrativas dramáticas sobre como fomos injustiçados. A mente disciplinada observa esses pensamentos sem se deixar levar por eles. Reconhece as emoções que surgem sem se identificar completamente com elas e conscientemente escolhe focar naquilo que pode construir em vez daquilo que foi perdido. Essa disciplina mental se estende naturalmente para a disciplina física. O corpo que cuidamos com rigor e consistência torna-se um reflexo externo de nossa força interior. Não se trata de vaidade superficial, mas de honrar o instrumento através do qual experimentamos a vida. Quando estabelecemos uma rotina consistente de exercícios, alimentação consciente e sono adequado, estamos enviando uma mensagem clara para nós mesmos e para o mundo. Eu me valorizo o suficiente para investir em meu bem-estar. Sêneca mantinha práticas ascéticas regulares, não por autoflagelação, mas para treinar sua capacidade de lidar com desconforto e incerteza. Da mesma forma, nossa disciplina física nos prepara para enfrentar os desafios emocionais da vida com maior resiliência. A disciplina estoica também inclui o cultivo de hábitos que alimentam nossa alma e expandem nossa mente. Isso significa estabelecer rotinas diárias de leitura, reflexão e aprendizado contínuo. Pode incluir a prática regular de meditação, escrita reflexiva, exercícios de gratidão ou qualquer atividade que nos conecte com aspectos mais elevados de nossa natureza humana. Marco Aurélio escreveu suas meditações como exercícios espirituais pessoais, não como um tratado filosófico para publicação. Essa prática de diálogo interno estruturado nos ajuda a processar experiências difíceis de forma construtiva, extraindo sabedoria em vez de apenas sobreviver à dor. O impacto dessa disciplina rigorosa na pessoa que nos abandonou é profundo, porque mudanças disciplinadas são impossíveis de fingir ou imitar. Quando alguém desenvolve verdadeira autodisciplina, isso se manifesta em sua postura física, na clareza de sua fala, na consistência de suas ações e na tranquilidade de sua presença. Essas mudanças são sutis no início, mas se acumulam ao longo do tempo, criando uma transformação inegável. A pessoa que nos deixou pode tentar nos contatar e descobrir que agora temos horários estruturados que não podem ser facilmente interrompidos. Pode perceber através de redes sociais ou comentários de amigos que desenvolvemos novos hábitos, novas habilidades e nova aparência física. Essa disciplina também se manifesta em nossa capacidade de manter limites emocionais saudáveis. Não respondemos mais a provocações. Não nos deixamos arrastar para dramas desnecessários. Não permitimos que o humor ou o comportamento de outros determine nosso estado interno. Epicteto nos ensina que ninguém pode nos ferir sem nossa permissão, e a disciplina nos dá o poder prático de retirar essa permissão. Quando a pessoa que nos abandonou eventualmente tenta restabelecer contato,
encontra alguém que não pode mais ser facilmente manipulado ou desestabilizado. Essa mudança fundamental na dinâmica relacional força-a a reconhecer que perdeu não apenas nossa presença, mas nossa vulnerabilidade anterior. A disciplina estoica também nos ensina a valorizar o processo mais que os resultados. Em vez de nos disciplinarmos apenas para reconquistar alguém ou provar algum ponto, aprendemos a encontrar satisfação no próprio ato de crescimento pessoal. Essa mudança de motivação torna nossa transformação sustentável e autêntica. Não dependemos mais da validação externa para manter nossos novos hábitos. Eles se tornaram parte integral de quem somos. E é essa autenticidade que torna nossa nova versão genuinamente atrativa, não apenas para quem nos abandonou, mas para pessoas de qualidade em geral. Sexta reflexão: a construção de uma vida significativa além das relações. Uma das lições mais profundas que os filósofos estoicos nos deixaram é a compreensão de que nossa felicidade e realização pessoal jamais deveriam depender completamente de outras pessoas. Sêneca viveu exílios forçados e perdas familiares devastadoras, mas encontrou em sua filosofia e propósito pessoal as âncoras que lhe permitiram não apenas sobreviver, mas prosperar independentemente das circunstâncias externas. Essa capacidade de construir uma vida intrinsecamente significativa é talvez a ferramenta mais poderosa para fazer nossa ausência ser verdadeiramente sentida, porque demonstra que não estamos desesperados por validação externa, mas genuinamente completos em nossa própria jornada. Quando desenvolvemos projetos pessoais, paixões intelectuais e contribuições sociais que nos preenchem profundamente, nossa energia para relacionamentos superficiais ou unilaterais simplesmente desaparece. Tornamo-nos seletivos não por arrogância, mas por abundância interior. Marco Aurélio governava um império, mas encontrava seu maior propósito no desenvolvimento de sua sabedoria pessoal e na contribuição para o bem comum da humanidade. Da mesma forma, nosso período de ausência deve ser usado para identificar e cultivar aquilo que nos dá um senso genuíno de propósito e significado. Isso pode ser através do desenvolvimento profissional em áreas que realmente nos inspiram, do cultivo de talentos artísticos que havíamos negligenciado, do engajamento em causas sociais que ressoam com nossos valores mais profundos ou da busca por conhecimentos que expandem nossa compreensão do mundo. Quando encontramos essas fontes autênticas de significado, nossa dependência emocional de relacionamentos românticos diminui naturalmente, não por cinismo, mas por abundância de outras fontes de satisfação. Essa construção de significado pessoal também inclui o desenvolvimento de relacionamentos platônicos profundos e nutritivos. Os estoicos valorizavam enormemente a amizade verdadeira, considerando-a uma das maiores conquistas da vida humana. Sêneca mantinha correspondência extensa com amigos, compartilhando reflexões filosóficas e apoio mútuo nas dificuldades da vida. Quando investimos tempo e energia em cultivar amizades baseadas em valores compartilhados, interesses comuns e crescimento mútuo, criamos uma rede de apoio que nos sustenta independentemente do status de nossos relacionamentos românticos. Essa estabilidade emocional, derivada de múltiplas fontes, torna nossa presença menos necessitada e, paradoxalmente, mais atrativa. O desenvolvimento de expertise em áreas que genuinamente nos fascinam também contribui para a nossa atratividade natural. Quando nos tornamos conhecedores profundos de assuntos que nos apaixonam, desenvolvemos uma complexidade intelectual que torna a nossa companhia mais interessante e valiosa.
Isso pode ser através do estudo aprofundado da filosofia, arte, ciência, história ou qualquer campo que desperte nossa curiosidade genuína. Epicteto nos lembra que a educação é a arte de tornar os homens morais, e essa educação contínua nos torna não apenas mais interessantes para outros, mas também mais satisfeitos com nossa própria companhia. A pessoa que nos abandonou pode descobrir através de terceiros que desenvolvemos conhecimentos e interesses que ela não suspeitava que possuíamos. Essa vida significativa também se manifesta através de contribuições concretas para o mundo ao nosso redor. Os estoicos acreditavam firmemente no dever de contribuir para o bem comum, cada um de acordo com suas capacidades e circunstâncias. Isso pode significar voluntariar-se em organizações que apoiam causas importantes, mentorear pessoas mais jovens em nossa área de expertise, criar conteúdo que educa ou inspira outros, ou simplesmente ser uma presença positiva, consistente na vida de pessoas ao nosso redor. Quando nossa vida se torna uma força construtiva no mundo, desenvolvemos um senso de propósito que transcende nossas preocupações pessoais e relacionamentos individuais. O impacto dessa vida significativa na pessoa que nos abandonou é sutil, mas cumulativo. Ela pode começar a ouvir comentários sobre nossos projetos, conquistas e contribuições através de redes sociais ou conhecidos comuns. Pode descobrir que desenvolvemos uma reputação em áreas que ela não conhecia, que temos impacto positivo na vida de pessoas que ela nunca encontrou. Essa descoberta cria uma forma particular de arrependimento, porque revela aspectos de nossa personalidade e potencial que ela nunca teve a oportunidade de conhecer ou apreciar adequadamente. Ela percebe que perdeu não apenas quem éramos, mas também quem nos tornamos, e que essa evolução aconteceu independentemente de sua presença ou aprovação. Sétimo ensinamento: a paciência estoica e o tempo como aliado da transformação. Epicteto nos ensinou que nenhuma planta grande cresce em um único dia, e essa verdade se aplica profundamente ao processo de fazer nossa ausência ser verdadeiramente sentida e respeitada. A sociedade moderna nos condiciona a esperar resultados imediatos, mudanças rápidas e gratificação instantânea. Mas os princípios estoicos nos ensinam que as transformações mais profundas e duradouras requerem tempo, paciência e persistência consistente. Marco Aurélio governou Roma por décadas, aplicando princípios estoicos, dia após dia, ano após ano, até que esses princípios se tornassem parte inseparável de seu caráter. Da mesma forma, nosso processo de crescimento pessoal, após um abandono emocional, deve ser visto como um projeto de longo prazo, onde cada dia de disciplina, cada escolha consciente, cada momento de autocontrole contribui para uma transformação cumulativa que eventualmente se torna inegável e irreversível. A paciência estoica não é passividade resignada, mas ação consciente sustentada ao longo do tempo. Sêneca comparava o desenvolvimento do caráter ao processo de esculpir mármore. Cada golpe individual pode parecer insignificante, mas a persistência consistente eventualmente revela a obra de arte que estava escondida na pedra bruta. Nosso período de ausência deve ser tratado com essa mesma mentalidade de artesão paciente. Cada dia que escolhemos não enviar aquela mensagem impulsiva, cada manhã que acordamos e investimos em nosso crescimento em vez de ruminar sobre o passado, cada noite que vamos dormir sabendo que nos mantivemos fiéis aos nossos princípios. Tudo isso contribui para uma transformação que se acumula imperceptivelmente até se tornar incontestável. Essa paciência também se aplica à forma como processamos e integramos a experiência de abandono emocional.
A mente humana precisa de tempo para reorganizar suas narrativas internas, seus padrões emocionais, suas expectativas relacionais. Não podemos forçar esse processo ou acelerar artificialmente nossa cura emocional. Marco Aurélio frequentemente escrevia sobre a importância de aceitar o ritmo natural das coisas, incluindo nossos próprios processos internos. Quando permitimos que nossa recuperação aconteça em seu tempo orgânico, sem pressa desesperada para superar ou seguir em frente, criamos espaço para uma cicatrização mais profunda e autêntica. Essa cura genuína se torna evidente em nossa presença tranquila, nossa estabilidade emocional, nossa capacidade de falar sobre experiências passadas sem amargura ou dramatização. O tempo também trabalha a nosso favor, no sentido de que permite que as consequências naturais das escolhas de outras pessoas se manifestem completamente. A pessoa que nos abandonou inicialmente pode sentir alívio ou excitação com sua nova liberdade, mas com o tempo, a ausência de nossa presença constante, nosso apoio emocional, nossa energia positiva, começa a criar um vazio palpável em sua vida. Esse vazio não é imediatamente aparente porque geralmente é preenchido temporariamente por distrações, outras pessoas ou a empolgação da novidade. Mas como essas soluções temporárias inevitavelmente se desgastam ou se mostram insatisfatórias, o contraste com a estabilidade e consistência que oferecíamos torna-se mais claro. A paciência estoica também nos ensina a não buscar sinais constantes de que estamos progredindo ou tendo sucesso em nosso processo. Epicteto frequentemente alertava contra a dependência de validação externa, mesmo validação positiva. Quando nos tornamos viciados em evidências de que estamos causando arrependimento ou saudade na pessoa que nos deixou, comprometemos nossa própria paz interior e autenticidade. O verdadeiro poder vem de nos mantermos fiéis ao nosso caminho de crescimento, independentemente de como isso afeta outros. Essa independência emocional, quando sustentada pacientemente ao longo do tempo, cria uma presença magnética que é difícil de ignorar ou esquecer. Durante esse período de paciência transformadora, é natural que enfrentemos momentos de dúvida, deslizes em nossos novos hábitos ou tentações para retornar aos padrões antigos. Sêneca escreveu extensivamente sobre como lidar com essas flutuações naturais do desenvolvimento pessoal. A chave é tratar esses momentos não como falhas devastadoras, mas como oportunidades de praticar a autocompaixão e renovar nosso compromisso com nossos princípios. Cada vez que escolhemos recomeçar em vez de desistir, fortalecemos nossa capacidade de persistência e nossa confiança em nossa própria capacidade de mudança. Essa resiliência desenvolvida ao longo do tempo torna-se uma das qualidades mais atrativas que podemos possuir. O aspecto mais poderoso da paciência estoica é que ela eventualmente nos leva a um ponto onde não precisamos mais que nossa ausência seja sentida, porque desenvolvemos uma vida tão rica e satisfatória que a presença ou ausência de pessoas específicas perde sua capacidade de definir nossa felicidade. Paradoxalmente, é exatamente nesse ponto de verdadeira independência emocional que nos tornamos mais genuinamente atraentes para outros, incluindo potencialmente a pessoa que originalmente nos abandonou. Mas agora, se essa pessoa retornar, encontrará alguém que não precisa mais de sua aprovação para se sentir completo. Alguém que pode escolher conscientemente se quer ou não reabrir aquela porta. Conclusão: a jornada estoica de transformação pessoal após um abandono emocional não é um truque psicológico ou uma estratégia de manipulação, mas um caminho genuíno de desenvolvimento humano que nos torna pessoas verdadeiramente melhores.
Os antigos filósofos nos ensinaram que as maiores adversidades podem se tornar nossos mestres mais valiosos, desde que tenhamos a sabedoria de extrair as lições corretas de nossas experiências. Quando alguém escolhe nos abandonar, temos uma escolha fundamental. Podemos permitir que essa experiência nos diminua, nos faça questionar nosso valor, nos torne amargos e necessitados, ou podemos usar essa dificuldade como catalisador para nos tornarmos a versão mais elevada de nós mesmos. A verdadeira vitória não está em reconquistar quem nos deixou, mas em nos tornarmos pessoas que não precisam mais ser reconquistadas por ninguém. Quando aplicamos consistentemente os princípios estoicos de disciplina pessoal, crescimento interior, paciência transformadora e construção de significado autêntico, desenvolvemos uma presença magnética que atrai naturalmente pessoas de qualidade para a nossa vida. E se a pessoa que originalmente nos abandonou eventualmente retornar, encontrará alguém que cresceu tanto que talvez ela mesma não seja mais adequada para nosso novo nível de vida. Essa é a maior transformação de todas. Evoluir a ponto de nossas antigas feridas se tornarem fontes de nossa maior força. Espero que esses ensinamentos estoicos tenham plantado sementes importantes em sua jornada de crescimento pessoal. Lembre-se, sua transformação começa hoje com as escolhas que você faz agora.